Nós queremos dar sequência às nossas mensagens que tem como tema maior Descomplique. E para iniciar nossa reflexão nessa noite, tem um estudo de desenvolvimento adulto em Harvard que tentou responder a seguinte pergunta: o que realmente nos torna felizes? O que torna uma pessoa feliz? Para isso eles fizeram uma pesquisa que durou 75 anos. E nesses 75 anos de pesquisa, mais de 600 pessoas foram acompanhadas. Aonde eles, de 2 em 2 anos, de 1 em 1 ano, acompanhavam essas pessoas, faziam exames médicos, psicológicos, perguntavam como elas estavam, acompanhavam a sua saúde, acompanhavam a sua satisfação e as suas emoções. Na terceira geração de pesquisadores, porque em 75 anos morreu aqueles que pesquisaram, eles deixaram a pesquisa como herança para outros, que deixaram para outros. Agora, esses meninos que começaram a ser acompanhados já eram adultos, e deles, quando essa pesquisa foi concluída, apenas umas 60 pessoas dessas ainda estavam vivas. E olhando para a vida de todas essas pessoas, eles tentaram resumir em uma frase. Como seria então a resposta de que de fato na trajetória de tanta gente fez com que pessoas fossem mais felizes ou mais tristes? E eles responderam da seguinte maneira: o que melhor garante nossa saúde física e mental são as relações pessoais. Quem criou laços mais fortes viveu mais e viveu melhor. A pesquisa chegou à conclusão que pessoas que tinham bons relacionamentos respondiam que eram mais felizes no trabalho, respondiam que a vida era melhor, a sua saúde era melhor, duravam mais tempo, morriam mais tarde. Pessoas com relacionamentos ruins e pessoas solitárias adoeciam mais cedo, achavam o emprego ruim, a vida ruim, tudo se tornava ruim. Diante disso, nós percebemos que uma das principais coisas na nossa vida é que nós somos seres relacionais. Nós nascemos a partir de relacionamentos, sobrevivemos a partir de relacionamentos, e os relacionamentos são muito importantes da nossa vida. Mas Eclesiastes 7:29 vai nos dizer uma coisa que, na verdade, ela é o que a gente experimenta todo dia. Eclesiastes 7:29, na versão da Nova Linguagem de hoje, diz assim: Deus nos fez simples e direitos, mas nós estragamos tudo. Você já teve essa sensação? Deus fez simples, mas a gente estraga. Então, como que a gente descomplica um tema que é vital, mas que também ao mesmo tempo é tão complicado, que é tratar sobre relacionamentos? Nessa noite nós queremos falar descomplique, de isolado a conectado, dessa transição importante da nossa vida. E falar em isolamento em dias como os nossos, na verdade nos desafia muito, porque todas as diferentes esferas de pesquisadores, em todas as áreas, vão dizer o seguinte: as pessoas nunca tiveram tantas informações umas das outras. Você sabe o que muita gente come, você sabe onde muita gente passeia, você sabe a roupa que ela compra, você sabe o título que ela ganha, você sabe o carro que ela troca, a rede social te informa. Você sabe a notícia da vida dela. Nunca tivemos tantas informações uns dos outros, mas a humanidade nunca se sentiu tão solitária. Que dilema que ao mesmo tempo que temos tanta informação da vida de tanta gente, e tanta gente tem informação da nossa vida, que o vazio da solidão ainda nos acompanha. E pensando nisso, é importante nós entendermos o que significa a palavra isolamento. É interessante que Mário Cortella, em um dos seus livros, quando fala sobre essa palavra, ele traz o significado dessa palavra no italiano. Isolamento vem de uma palavra em italiano que é isola, que significa ilha.
Então a palavra isolamento tem na sua origem viver ilhado. O que é viver em uma ilha? É viver isolado do resto das outras habitações. É uma habitação que te isola dos outros. E nos dias de hoje, quem sabe, na verdade, na história da humanidade, existe uma tendência e uma dificuldade que nos leva a um isolamento. Mesmo rodeado de pessoas, podemos nos tornar pessoas isoladas e pessoas solitárias, que somos verdadeiras ilhas em meio à civilização. Ou o termo que usamos também, vivemos numa verdadeira bolha em meio às pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Por que é tão difícil assim? Quem sabe algo que nos ajuda na reflexão é um pensamento do filósofo Schopenhauer, que agora se tornou título de um livro, chamado O Dilema do Porco Espinho. E Schopenhauer traz isso para explicar essa dualidade de algo que é precioso para nós, que é vital para nós, que é nos relacionarmos, mas que ao mesmo tempo se torna algo que é complicado na nossa vida. Ele usa o exemplo do porco-espinho para ilustrar essa situação, porque como é a situação do porco-espinho? O porco-espinho vive em terras geladas, em terras frias, e por questão de sobrevivência, para se aquecer, ele precisa se aproximar de outros porcos-espinhos. Então o que ele faz? Para se aquecer, para não morrer de frio, ele se aproxima dos outros, e ele vai se aproximando. Só que à medida que ele se aproxima, o que acontece? Quando o porco também, mas quando o corpo do porco aquece, começa a fincar, começa a alfinetar e começa a machucar, e ele se afasta. Mas daqui a pouco ele precisa de novo do calor dos outros, e ele se aproxima, e ele se aproxima, e ele se aproxima. Só que quando se aproxima, ele machuca e é machucado. É um retrato dos relacionamentos humanos. Nós precisamos uns dos outros. As pesquisas dizem, a realidade diz, a vida diz que nós não podemos viver sozinhos. O plano de Deus para a humanidade diz, isso eu já citei em algumas pregações, que eu acho incrível esse texto, quando nos fala da criação, que Deus vai criando, e a Bíblia diz, Deus criou e viu que ficou muito bom. Deus criou e viu que ficou muito bom. A primeira vez na história da humanidade que Deus interrompe essa frase, que ficou bom, é quando Ele olha para o ser humano, para o homem sozinho e diz, não é bom que o homem esteja só. Vou criar alguém para que ele se relacione. Então essa dinâmica da vida nos desafia a pensar sobre como nós vivemos esse dilema tão complicado, de que precisamos uns dos outros, para não vivermos isolados, porque o isolamento rouba a vida, mas na medida que nós nos aproximamos dos outros, nós sabemos que também complica, porque nós nos ferimos e também ferimos outras pessoas. O cantor Oswaldo Montenegro tem uma música chamada A Lista. Essa música é bem antiga. E ela faz o seguinte desafio: faça uma lista dos grandes amigos. Quem você via há 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Quantas pessoas você amava, hoje você acredita que amam você? Pensa um pouquinho. A lista dos amigos de 10 anos atrás, você ainda lembra? Uma sensação que eu tenho é a seguinte: quando eu tinha 15, 16 anos, eu achava que todo mundo era meu amigo. Eu morava numa cidade pequena, e eu passava na rua e dava oi para todo mundo. E algumas pessoas diziam, pô, tu é amigo de todo mundo, né? Eu dizia, sou amigo de todo mundo. Quanto mais eu fui crescendo, mais eu fui percebendo que eu tenho poucos amigos. E quanto mais essa palavra amigo foi ganhando um significado para mim, mais eu fui percebendo que ter amigo é coisa que a gente conta nos dedos, que é raridade,
que é uma coisa que na vida nós percebemos, e quem sabe nessa lista de 10 anos atrás você vai ter rosto de pessoas que foram importantes. Eu também quero falar nessa mensagem sobre isso, mas que de repente não fazem mais parte da sua vida. Então a vida nos leva a esse dilema entre a solidão que nos maltrata e que nos rouba a vida, a necessidade de se relacionar e a dificuldade nos relacionamentos. Se nós queremos descomplicar isso nessa noite, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, quem tem, em Provérbios capítulo 18, versículo 24. Provérbios capítulo 18, versículo 24, é uma palavra do sábio Salomão. Quando ele fala sobre a amizade, ele diz o seguinte: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Existe amigo mais apegado que um irmão. Uma verdadeira amizade é aquela pessoa que você mostra o que tem de pior para ela, que ela te conhece além daquilo que é o natural de conhecermos uns aos outros no dia a dia. E de uma forma incrível, quanto mais ela conhece o teu pior, mais ela é tua amiga. O amigo é aquele que na mesma medida você também vai conhecendo quem ele é. E quanto mais você conhece, mesmo descobrindo os defeitos dele, isso é um efeito que não causa o que uma distância causa, que nós temos medo de mostrar quem realmente somos, mas faz com que essa pessoa seja mais nossa amiga ainda. E é interessante que a Bíblia diz que esse tipo de amigo é como um irmão, porque família é assim, normalmente é assim. Família a gente aprende a perdoar, família a gente aprende a amar, família a gente entende, é meu, e independente do que faz, é meu, eu aceito, eu amo, eu vivo. E amigo ganha essa dimensão que se torna quase um de sangue, que se torna um irmão de verdade. E nessa minha lista de amigos, que já foi muito grande e que diminuiu, tem alguns que são daquela lista mais restrita, que é aquele que, se eu preciso desabafar para alguém, eu ligo para ele. Que é aquele que em algumas situações eu sei que o meu telefone vai chamar. E da mesma maneira, é aquele que o telefone dele sempre chama. E um exemplo disso foi numa situação muito difícil que tanto eu quanto ele enfrentamos. Em 2007, meu pai faleceu. Em 2007 já se usava o celular. Não tinha WhatsApp, mas já se usava o celular. Eu fui recebendo algumas ligações durante o dia. Quando chegou umas 2 da tarde, toca o telefone, eu olho, era ele. Ele disse: eu fiquei sabendo agora, por isso que eu só te liguei agora. Final do ano passado, o pai dele faleceu. Alguém que, por muitas vezes, no Dia dos Pais, até me convidava para ir junto. Como meu pai morava distante, quando ele fazia um churrasco, me convidava para ir junto no Dia dos Pais na casa dele. E o pai desse meu amigo faleceu. E quando eu fiquei sabendo, começou aquele bombardeio de WhatsApp: Deus console, Deus conforte. Eu peguei o telefone, liguei, ele não atendeu. Liguei de novo, ele não atendeu. Na terceira vez que eu liguei, ele atendeu e disse: eu estava aqui ajeitando os detalhes do sepultamento, mas eu tinha certeza que tu já tinha ligado. Esse tipo de amizade transforma a nossa vida e nos dá uma segurança. Faz com que a vida tenha um significado. Faz com que a gente experimenta isso, de que de fato o relacionamento é um presente de Deus para as nossas vidas. É um tipo de relacionamento que nós precisamos, dessa segurança de ter alguém do qual nós podemos ser nós mesmos, em um mundo que a gente precisa de tanta aparência, que a gente precisa mostrar tanto uma imagem. Deus nos dá de presente pessoas das quais nós podemos amar e ser amados. Pessoas que vão celebrar a nossa vitória como se fosse as deles. Isso é muito difícil. E que a gente celebra a vitória dele como se fosse a nossa. É esse tipo de amizade que Deus quer descomplicar a nossa vida, nos presenteando com algumas pessoas assim. Mas é interessante que quando nós pensamos nesse tema,
E quem sabe é a primeira vez que eu sou desafiado a partir dessa ideia. E um dos livros que tem sido motivadores para essa série, o livro Simplifique, que já foi tema das nossas séries ano passado também, ele vai falar o seguinte: relacionamentos contagiam, por isso avalie quem são os teus amigos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 vai dizer: as más companhias corrompem os bons costumes. Você já deve ter percebido. Uma pessoa começa a conviver com um grupo de pessoas que bebem demais. Daqui a pouco ela está bebendo também. Um adolescente começa a se envolver com meninos na escola que estão envolvidos com drogas. Daqui a pouco ele se envolve com droga também. As pessoas vão se envolvendo com pessoas e de uma maneira, esses relacionamentos acabam mudando quem elas são. Por isso é tão importante nós entendermos que a amizade ela tem um valor tremendo, mas que ela pode complicar a nossa vida se nós de fato não entendemos que ela é um presente de Deus e que nós devemos vivê-la dessa maneira que Deus nos dá, de amizades que vão fazer com que a nossa vida tenha vida. E para isso, de uma forma incrível, esse livro traz algo que eu nunca tinha pensado para refletir sobre quem são as pessoas que você deve aprender a cortar da sua vida. Que tipo de amizades vão complicar a tua vida? E para usar isso, ele pega o texto de Provérbios capítulo 6, que eu queria abrir com vocês. Provérbios capítulo 6, do 16 ao 19. Quando vai falar que nós deveríamos de uma forma muito simples descomplicar a nossa vida, entendendo que aquilo que Deus odeia não serve para o nosso convívio, e muito menos para fazer parte da nossa vida. Assim como outros podem nos contaminar, a avaliação é se nós também não contaminamos outros, a ser amigos que transmitem isso. E o texto de Provérbios diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca a discórdia entre os irmãos. Relacionamentos que complicam a nossa vida têm essas marcas. Qual? Primeira delas, orgulho. Olhos altivos. É o tipo de relacionamento, é o tipo de visão, é o tipo de pessoa que acha que pela sua posição na sociedade, que pela sua posição financeira, que pela sua classe, que pela sua cor, que pela sua região, que por algum motivo isso a torna melhor que os outros. E existem grupos de amigos que de fato se consideram superiores aos outros. E pessoas que convivem com gente assim, mais cedo ou mais tarde se tornam parecidas com elas. Pessoas que criam olhos altivos, que se acham superiores aos outros, é um tipo de amizade que complica a nossa vida, que nos afasta de pessoas, que nos faz diminuir alguns, exaltar a outros, que nos faz perder o verdadeiro valor daquilo que Deus coloca para a humanidade. Uma segunda coisa é desonestidade. Uma tradução para isso é quando ele vai falar que Deus odeia a língua mentirosa. É fato que convívio com pessoas que faltam com a verdade acabam roubando a verdade dos teus lábios também. Você dar ouvido para mentiras te torna um mentiroso. E logo você está reproduzindo mentiras também. Deveríamos, de uma maneira muito séria, avaliar as nossas amizades. Se ela já mentiu para nós sobre alguém, se ela tem mentido histórias, se ela mente, inclusive no relacionamento conosco algumas vezes, é um relacionamento que de alguma forma vai marcar a maneira que você é. Uma terceira coisa que o texto diz é crueldade, que Deus detesta aquele que promove violência. Esse parece tão óbvio e tão claro, mas muitas vezes na sociedade, relacionamento com pessoas violentas criam grupos violentos. E nós temos histórias em diversos momentos da história que pessoas foram contagiadas por outras, não foram contratadas, não eram funcionárias, eram amigas, eram conhecidas, se relacionaram com pessoas que promoviam a violência,
contra uma raça, que promoviam a violência contra um certo grupo, e esse convívio tornou elas violentas também. Cuidado! É um assunto que às vezes parece distante, mas quem sabe nós não temos na nossa roda pessoas que pensam assim. O 4 e o 5 nós poderíamos unir, que é pessoas que promovem esquemas malignos e traçam planos perversos, pessoas apressadas para o mal, que têm no coração e nos pés planejamentos do mal. Você sabe que todo corrupto tem amigos corruptos? Você sabe que isso não é coisa de uma única pessoa má, que acaba arrastando várias coitadinhas juntas? São grupos de amigos que planejam o mal. São grupos de amigos que são capazes de roubar o dinheiro do povo, que são capazes de fazer grandes planos de contratos com empresas e por aí vai, de fazer da corrupção uma maneira de vida. E muitas vezes nós somos contagiados por essas pessoas, contagiados por essas amizades, e logo isso faz parte da nossa vida também. Uma outra coisa, e quem sabe essa é muito próxima de nós, hoje de manhã ainda alguém veio falar comigo dizendo isso, é uma mensagem que nos toca porque é o que a gente vive no dia a dia. Pessoas que espalham mentiras, fofocas e calúnias. Cuidado. Cuidado se no teu grupo de amigos você sempre tem um comentário sobre a vida de alguém. Cuidado se no teu grupo de amigos você sempre especula sobre o que o outro pode estar fazendo. Cuidado com a fofoca, porque ela destrói vidas. Cuidado quando na tua boca tem muitos nomes, e não para exaltá-los, não para promovê-los, não para abençoá-los, mas para supor coisas sobre a vida deles. Quem de nós não é vítima ou não está perto de grupos onde a fofoca se torna muito normal, onde assunto de mesa, onde assunto de amigos se torna falar dos outros? Deus odeia. Deus não suporta. Deus não quer para o nosso convívio e nem para a nossa maneira de viver que a nossa roda seja uma roda de falar de outras pessoas. E quantas vezes as nossas amizades nos influenciam a isso? Você diz assim, não, eu não falo de ninguém. Mas daqui a pouco começa a conviver e é tão normal naquele grupo falar dos outros que daqui a pouco você está falando também. É tão normal fazer comentários maldosos que daqui a pouco você está dizendo, é verdade. Deus nos convida para parar. E a última é, Deus odeia. E quem sabe a sétima é a que Deus de fato abomina, que são aquelas pessoas que provocam discórdias, que causam divisões. Você já notou que tem pessoas que vivem arrumando encrenca com os outros? Que ela vive fazendo comentário que causa intriga entre os outros? Que ela contamina o teu relacionamento com outras pessoas? Existem pessoas que diante de Deus precisam refletir sobre a sua vida, e você precisa cuidar com essas pessoas, com esse tipo de amizade que provoca discórdia. O autor vai dizer que Deus nos chamou para ser construtor de pontes, de ver maneiras do que com pessoas se aproximem de pessoas, mas que tem gente que é atirador de bombas, que a sua boca é um verdadeiro veneno, e que Deus abomina, Deus detesta, Deus não suporta pessoas que provocam divisões, porque o nosso Deus é um Deus de comunhão, é um Deus de unidade, é um Deus de relacionamento, é um Deus de restaurar relacionamentos. E quem sabe, na própria igreja, nós somos tão acostumados a ver pessoas que vivem promovendo encrenca, que vivem falando dos outros, que vivem jogando um contra o outro. Quem sabe na sua família tem pessoas que são assim, pessoas que fazem do relacionamento uma verdadeira contaminação para a vida dos outros e complicam a vida de muita gente, tornam os dias pesados. Deus nos convida a rever, primeiramente, o ser amigo. Você é um amigo que promove isso? Nessa noite Deus te dá a oportunidade de dizer, eu quero mudar o meu jeito.
Eu quero ser uma pessoa que é uma construtora de pontes. Eu quero ser um amigo que é um amigo que faz bem para os outros. Eu quero ser um amigo que os outros podem contar. E quem sabe você tem amigos que têm te influenciado nisso. E nessa noite Deus está convidando para dizer: quer descomplicar a tua vida? Reveja as tuas amizades. Reveja o poder que essas palavras têm sobre a tua vida. Reveja nessa noite. Um exemplo dos mais bonitos, e o mais bonito quando nós pensamos no assunto de amizades, é quando nós olhamos para Jesus. Primeiramente, como Jesus diz que Ele é. Ele diz que Ele não chama aqueles que andam com Ele de servos, mas que Ele chama de amigos. Jesus, na sua humanidade perfeita, Ele precisava de amigos, Ele tinha amigos, e Ele andava com amigos. E esses amigos eram amigos dos quais faziam com que a vida de Jesus fosse diferente. Não eram perfeitos, mas era a sua turma. E é interessante que a Bíblia nos fala que Jesus tinha diversos tipos de amigos. E aqui eu quero voltar naquele assunto dos amigos de 10 anos atrás. Ou quem sabe de pessoas que às vezes te dão uma sensação que você diz: mas eu sou tão sozinho. Não, nós temos diferentes esferas de amizade. E Jesus, ele tinha pelo menos 4 grupos de amizade. O grupo dos 72, que é o primeiro que aparece na Bíblia, que está lá em Lucas 10, capítulo 10, versículo 1, que é aquele grupo dos discípulos, aquele grupo maior, que a gente não sabe o nome deles, mas que evangelizava as cidades com ele, que ia para lugares com ele. Era o grupo que Jesus conhecia, era o grupo que Jesus fazia uma refeição ou outra, que Jesus andava junto, mas não era um dos mais próximos. E nós temos muitos amigos assim, e que bom que nós temos amigos assim. Não é errado ter amigo assim, é uma alegria, aquele amigo lá da empresa, que a gente só vê durante a semana enquanto está trabalhando, mas que pode ser uma pessoa que vai abençoar a nossa vida e que nós podemos abençoar dele. Aquele colega que foi durante 4 anos nosso colega de faculdade, agora faz 10 anos que a gente não vê, mas quando a gente vê, a gente vai ter um carinho por ele, e foi um presente de Deus na nossa vida. Essas pessoas. Jesus tinha esse grupo maior, que não era o grupo da intimidade, mas eram amigos, era gente que andava com ele. E Jesus tinha o grupo dos 12, que eram os discípulos, os apóstolos escolhidos por ele, que era um grupo mais restrito. Era aquele grupo que daí já tinha um convívio mais próximo de Jesus, participavam da vida cotidiana de Jesus, sabiam o nome da mãe de Jesus e a mãe de Jesus sabia o nome deles, e fazia lanche para eles. Sabe aquele amigo da infância? Eu contei hoje de manhã ainda que lá na minha casa, certa vez a gente fez um campeonato de videogame, e a gente fez a proeza de 9 amigos meus dormirem no meu quarto. A gente foi jogar videogame a noite inteira e daí tinha que arrumar lugar para 9 no quarto. Daí eu disse assim: a cama é minha, o resto é de vocês. Eu era o dono da casa, um no chão, outro no colchão, aí sobrou um colchão e tinha 2. E aí tinha um que era sempre aquele mais perto da turma, que disse assim: tá, vamos disputar no par ou ímpar então. Par. E o outro ímpar. 3, ganhei, vai pro chão. O cara foi pro chão, ele dormiu, no outro dia ele acordou e disse: ô Lucas, 3 é ímpar. Ele: não acredito que tu me enganou e dormiu no colchão. É aquele grupo que a gente tem carinho um pelo outro, que a gente se conhece, que a gente se gosta, que a gente sente saudade, mas que não é tão próximo. É próximo, mais próximo do que aqueles que eu não sei mais onde estão, mas não são do meu convívio diário, ou quem sabe não são desses amigos mais íntimos. Mas daí Jesus tinha 2 grupos de 3. Pedro, Tiago e João. Nos maiores sofrimentos de Jesus, como quando ele estava no jardim de Getsêmani, esses 3 ele disse: venham comigo, fica mais perto de mim que eu preciso de vocês. Sabe aquele amigo quando você chora, é aquele que você chama para mais perto? Que você precisa dele? E não eram perfeitos, a gente sabe a história, os 3 negaram Jesus, os 3 falharam, mas era a turma de Jesus, eram amigos imperfeitos, mas eram aqueles que Jesus precisava perto, os que viram milagres com Jesus, como no Monte da Transfiguração, os que ouviam as histórias mais íntimas do coração de Jesus, aqueles que descomplicavam a vida de Jesus muitas vezes. E tinha um outro grupo de intimidade de Jesus que é muito bonito,
que é o grupo de Lázaro, Marta e Maria, que a Bíblia conta que Jesus ia para a casa deles e se sentia em casa. Sabe aquele amigo que você vai na casa e se sente em casa? Eu hoje contei ainda de manhã a história de um amigo que se tornou íntimo no convívio lá no Nordeste. Essa história eu já contei alguma vez aqui. Mas ele também é do Sul, era missionário no Nordeste junto com a gente. E esse amigo, então, ele ia visitar a nossa casa nos primeiros jantares, aquele jantar formal, colocava a mesa bonitinho, garfo, faca, pratinho, sobremesa na geladeira, pratinho bonito, cremeirinha de vidro, aquela história toda. Vamos jantar? Vamos orar? Vamos. Chegou, acabou a janta, deixa que a gente lava a louça. Oh, não se preocupa com isso, deixa que eu lavo. Então nós vamos embora, tchau, tchau. Aí fechava a porta, ficava aquela coisa, fica mais à vontade agora, sabe? Quando é assim no início. Agora, quando ele me visita, ele chega e se atira no sofá. Ele se atira no sofá e ele come, e eu olho para ele e digo, não pensa que tu vai te escapar da louça. E daí ele diz assim, mas eu vim lá de Curitiba até aqui, gastei com gasolina. E eu respondo, mas eu gastei pagando essa janta, então você vai lavar a louça. É um nível de amizade que a gente não tem com qualquer um. Mas é o mesmo amigo que às 3 da manhã você tem que falar um negócio, eu digo para ele, ó, me ajuda aí. É o mesmo amigo que volta e meia me diz, essa é daquelas nossas. Aquele tipo de amizade que é presente de Deus. Jesus tinha esses amigos. E a nossa vida não pode ser uma vida solitária. Essas amizades levam tempo. Mas se você entender que isso é algo que descomplica a tua vida, que é essencial para a tua vida, você não pode deixar de ter amigo e principalmente de ser amigo. Tem um hino antigo que a gente canta que diz, a amizade vem de Deus e a Deus deve levar. Esse é o critério. Tanto para entendermos quanto é importante sermos amigos, e como nós temos amigos que são presentes de Deus, que vêm de Deus para a nossa vida, que nos tornam pessoas diferentes. E quem sabe aqui você tem encontrado pessoas assim, que são de repente teu amigo dos 72, mas que muitas vezes são aqueles que te ajudam, aqueles que te fazem sorrir, aqueles que oram por ti. Quem sabe você tem amigo dos 12 ou dos 3, independente do nível de amizade. A mensagem dessa noite é para dizer para mim e para você, a vida descomplica quando nós entendemos que não podemos viver sem amigos. Que você possa ter amigos e que você possa ser amigo. Amém. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.